Quero que você abra comigo. Romanos capítulo 12, verso 4 e verso 5. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Hoje eu vou utilizar esta NVI, tá certo? Para este texto, para esta questão que vamos tratar aqui nesta noite, quero me utilizar exatamente dessa versão propícia. E aí você mantenha a sua Bíblia aberta. Será reproduzido, claro, os textos aqui também, mas é importante nós manusearmos a Bíblia também e sabermos, né? Termos familiaridade com ela, tá certo? E não tem nenhum problema se você trouxe aí teu celular, tem um aplicativo, nenhuma dificuldade quanto a isso. É a palavra de Deus do mesmo jeito, tá bom? Romanos, capítulo 12, versos 4 e 5. Somente esses aqui. Romanos 12, 4 e 5, a palavra do Senhor preciosa nos diz assim, olha. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus querido, Deus eterno, mais uma vez nós estamos aqui, Pai. Ó Deus, diante de Ti, e agora lemos a Tua palavra, e ela será exposta, que ela encontre guarida nos nossos corações, que nós possamos avançar através dela e nela, Senhor. Que nós tenhamos mais de Ti, ó Deus querido, para que nós possamos produzir, Pai, como servos Seus, para o Teu reino e não para nós mesmos. Pai querido, abençoa o Teu povo que aqui está na comunhão, Senhor, e que possam ser impactados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, iluminando a mente deles. Mas também, Senhor, aqueles tantos que talvez ouvirão esta mensagem pelas redes sociais depois, que ela também encontre guarida nos corações necessitados. E que verdadeiramente o Teu nome, Pai, seja glorificado através dela. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido nesta noite. É para isso que estamos aqui, Senhor, para ouvir o Teu direcionamento, para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu querer para esse ano de 2025. Senhor, nos abençoa, nos ajuda, nos capacita, nos fortalece. É isso que Te pedimos no nome santo, precioso e bendito de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos tratar exatamente de um tema tão importante para o ano de 25, principalmente para esse comecinho de ano. Nós estamos aqui, coletivamente falando, no primeiro culto do ano, coletivamente. Eu estava agora há pouco lá na Igreja da Penha, na ceia, né? E no começo, lá é a segunda reunião, tivemos pela manhã e agora à noite, segunda reunião. Eu dizia ali, exatamente por que coletivo? Porque nós estamos, evidentemente, num culto diário. Coletivamente é quando nós nos reunimos aqui, aos domingos, 19 horas, um pouquinho antes, nós já estamos aqui com prelúdio, um pouco antes, né? Mas quando nós saímos aqui dessas portas, nós continuamos cultuando ao Senhor. Quando nós saímos desse ambiente aqui, o culto não termina, ele continua. Culto não é uma coisa apenas que eu venho à igreja no domingo e acabou, eu vou embora para casa, está tudo certo, cumpri minha tabela. Não. O culto ele continua. Em nós e através de nós. A nossa vida, na verdade, é uma devoção e uma adoração a Deus. Por isso, com base nesse texto, eu quero tratar com vocês a respeito de uma membresia. Preste bem atenção. É para o ano de 25. É o primeiro momento de reunião. Uma membresia genuinamente cristã. O que é uma membresia genuinamente bíblica? O que é uma membresia genuinamente cristã? Como é que nós nos abalizamos nisso? Como que a gente caminha no ano de 2025, sabendo desses conceitos da palavra de Deus, para servirmos o Senhor melhor, para que este culto, de fato, seja ele coletivo ou individual, seja cada vez melhor em adoração ao nosso Deus? Como é que a gente faz isso? Meus irmãos, um dos problemas mais evidentes da nossa geração, quando eu digo geração, é claro, eu sou bem novinho, o Joel já... Quando eu digo a respeito de geração, eu estou falando, claro, de uma questão multigeracional. Nós temos aqui o mais novo membro, ele ainda não veio aqui, mas já já ele vem aí, não é? É o Benjamin, não é? Lá o filho do nosso irmão Alexandre e da Shirley, não é isso?
E tem 3 Benjamins aqui nessa igreja agora, né? Esses Benjamins vão dominar o negócio aí, hein? Então, olha só. É o membro mais novo, mais novinho, cordeirinho do Senhor. Nem foi batizado ainda. E nenhum problema, tem um tempo adequado a isso. Mas o mais interessante é que os problemas mais evidentes nesta geração multigeracional, se poderíamos falar desse jeito, para não ser tão redundante, é a destruição do conhecido tecido social. Talvez não seja algo que você tenha ouvido assim comumente. Por que eu estou dizendo isso? Essa expressão que eu acabei de citar aqui a vocês se refere à estrutura dinâmica das relações sociais, das interações sociais. Nós estamos aqui num culto, num momento de adoração, mas interagimos socialmente. Acabei de ler um texto a vocês, inclusive, a respeito de um dever social, no momento de dízimos e de ofertas. Nós sairemos daqui e vamos ali tomar um café, não é? Sempre tem ali, espero que hoje tenha, não é? Sempre tem um cafezinho lá. Nós vamos nos falar. É uma interação social. Recentemente, a Secretaria de Esportes aqui da igreja, se possa assim chamar, não é? Trouxe para nós um ganho, não é? Ali uma mesa de tênis de mesa, onde os irmãos brincam ali depois do culto, até fora do ambiente de culto. Esses dias me ligaram, não vou revelar quem, me ligaram e falaram: pastor, você está livre aí? Nós não estamos indo lá para a igreja. Era fora do ambiente de culto. Para brincar, isso é muito saudável. São relacionamentos, são questões de interação sociais, aliás, que existem dentro de comunidades, de sociedades como um todo, grupos, não é? Nosso grupo aqui, estamos falando da igreja, é claro, mas infelizmente os problemas mais evidentes que nós temos visto por aí afora é a quebra, da destruição, não é? Extirpar esse tecido social. Tem acontecido isso por aí afora. Na verdade, isso é a rede de interações, né, de conexões, de normas compartilhadas, que na verdade unem os membros de uma sociedade, qualquer que seja ela, a respeito de influência, de comportamentos, de identidades e até mesmo de valores. E nós sabemos bem qual é a nossa identidade, enquanto servos do Senhor, enquanto ovelhas do Senhor, enquanto somos pastoreados pelo Supremo Pastor, que é Jesus. Nós sabemos exatamente quais são os nossos valores, ou os valores que devemos seguir. Sabemos. Decore e salteado. Mas veja, todos nós, sem exceção, nós vislumbramos, sonhamos com a construção de uma sociedade, ou de um grupo, ou de uma comunidade, onde haja unidade de propósito. Onde haja aqui amor. E eu diria caridade. Caridade não é uma obra social apenas. Caridade é o amor em prática, ok? Que haja, nesse sentido, mútua cooperação para um bem maior, para um propósito maior, para um objetivo maior. E veja, essa, para muitos aí afora, entenda a palavra que eu vou dizer agora, esta utopia, para muitos aí afora, tão sonhada, de repente por políticos, de todos os espectros, todos os partidos, dimensões, já é uma realidade desde quando o Deus Altíssimo, que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo seu poder, enviou o seu Filho e ele encarnou. Já é uma realidade. Nós estamos do lado de cá da eternidade, mas nós já vivemos isso. É que às vezes as coisas vão passando, vão indo, e aí a correria do dia a dia, não é? As nossas questões vão até de forma automática, a gente acaba não percebendo isso. Mas isso já é uma realidade. Enquanto o mundo sonha com isso e busca isso, nós já temos isso, irmãos. Inclusive dominicalmente aqui. Inclusive. Já temos. Jesus veio. E ele veio para quê? Se não destruir as obras de Satanás. Não que ele não sabia. Claro que sabia desde antes da fundação do mundo. No tempo presente, naquele momento, na plenitude dos tempos, o Verbo encarnou para isso, para destruir as obras de Satanás, para salvar, mas acima de tudo, para formar um corpo. Percebe? Para formar o corpo. Romanos 12, Paulo aqui, esse texto que lemos, enfatiza a importância, inclusive, de nós usarmos o quê? Os nossos dons, os nossos talentos, para servirmos quem? Uns aos outros. Em amor.
É sobre isso que ele está dizendo nesse trecho que lemos. É claro que Romanos 12 é extenso, tem uma série de contextos. No trecho que nós lemos, Paulo está fazendo uma transição falando disso. Ele diz que todos nós somos membros, você leu junto comigo, membros de um só corpo, e que cada membro, cada um, tem uma função, e a função ela é diferente. Percebe? Cada membro tem uma função. Ele nos exorta aqui a nós usarmos os dons, esses talentos, de acordo com a graça que nos foi dada. Ele fala isso claramente. Mas como isso? Para que isso? Para usar em benefício de todo o corpo. Ora, os dons servem para quê, afinal? Para consolar, edificar e exortar a igreja. Que igreja? Presbiteriana? Talvez a Assembleia de Deus. Não. Eu acho que é batista. Corpo de Cristo. É esta igreja que ele está citando. É isso que ele está falando. Da qual existem batistas, da qual existem assembleianos, da qual existem presbiterianos, da qual nós fazemos parte. E veja que interessante, esses dons que se destinam exatamente à edificação, à consolação, à exortação, exatamente do corpo de Cristo, a igreja. Os crentes aqui são encorajados a exercer os seus dons fielmente. E claro que, se a igreja é de Cristo, e nós dissemos que amamos a Cristo, e na verdade nós não amamos a igreja, então nós não amamos a Cristo. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Mas além de tudo isso aqui, alguns têm profecias. Eu estou falando disso. Da palavra. Ok? Alguns têm esse tipo de dom. O serviço não deixa de ser um dom. O ensino, a exortação, a doação é dom. Liderança, de igual modo. Misericórdia, sim. Socorro, melhor ainda. São variados dons. Talvez as pessoas tenham na cabeça algo muito restrito do que é dom, e até distorsivamente, e por isso até servem de forma equivocada. Nós estamos começando 2025, preste bem atenção, mas o objetivo é o funcionamento eficaz do corpo. Por isso que ele distribuiu dons e talentos para os seus filhos e os seus servos, para o bom funcionamento do corpo. É exatamente para isso. Nós vamos dedicar um tempo aqui nessa noite, até de forma objetiva, para nós refletirmos a respeito da visão bíblica do que é uma membresia cristã. Esse é o tema. Entender aqui o modo, na verdade, como Deus planejou a igreja, nos dará, nos mostrará, abrirá o nosso entendimento, fará com que nós tenhamos condições, inclusive, de reformarmos a nossa prática local, aqui onde nós estamos. Nos dará condição. E quem sabe até, sermos até, a Márcia orou aqui, muito interessante, estava ouvindo, inspiração para outras comunidades que estão ao redor da gente. Quem sabe? E veja aqui, mergulhar exatamente nesse conceito, nesses contextos, e naquilo que vai ser tratado aqui, é um plano que materializa exatamente o propósito divino para a humanidade, para todos. Porque o fim é glorificar a Deus. Não é outra coisa. E olha que mais interessante, é através da igreja, veja bem o que eu vou dizer. É através da igreja, ou seja, por meio da igreja. A igreja é um meio. Através da igreja, as barreiras, elas são quebradas. É através da igreja, claro que é o poder de Deus, através do meio chamado igreja. Através da igreja, as diferenças, elas precisam ser deixadas de lado. Através da igreja aqui, nós precisamos viver a realidade do reino, porque nós somos o corpo de Cristo. Vamos analisar então, com base nesse texto, a doutrina bíblica do que é uma membresia genuinamente bíblica, cristã. E apontar, inclusive, os diversos desafios que nós temos aqui para exercer uma membresia bíblica acolhedora e até mesmo transformadora. Nós vamos acrescentar mais uma coisa aí no logo.
Uma igreja bíblica, não é? Uma igreja acolhedora e uma igreja transformadora. Não em nós mesmos, mas pela graça e o poder do Senhor. Agora, por que falar isso? Por que nós precisamos falar de uma membresia genuinamente cristã? Será que o pastor ficou sabendo de alguma coisa? Não, irmãos, a gente prega a palavra. Claro que não. Nem vi vocês. Estou vendo agora. É lógico que não. Mas por que a gente precisa falar disso? Porque é um tema bíblico. E nós precisamos cadenciar as nossas vidas, exatamente pautado pela Bíblia. Para muitos irmãos, por aí afora, membresia cristã significa ser membro de uma igreja. As pessoas pensam isso. Eu sou membro daquela denominação dessa. Para muitos é isso. A doutrina da membresia bíblica não fala isso. Até porque eu estou falando de corpo, desde o começo. O texto fala disso. Para os tais, membresia, não é? Limita-se a fazer parte, de repente, de um cadastro, de rol de membros, cadastro administrativo de uma igreja. Se o nome não estiver no cadastro de rol de membros, aí, olha, tem que estar lá, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. E não há nenhum problema em ter. Nós temos aqui. Mas é a forma com que se encontram para serem considerados aqui pessoas que fazem parte da igreja, para dizer, olha, não sou um desigrejado, hein? Eu faço parte daquela igreja. Às vezes tem gente desigrejada dentro da igreja. Percebe? Essa percepção aqui desidrata, tira totalmente da membresia bíblica, genuína, transforma, na verdade, muitas pessoas, muitas igrejas, denominações inteiras, às vezes, em meros locais de entretenimento religioso, meros locais de ajuntamento. Infelizmente. As pessoas aqui se reúnem semanalmente, outras quinzenalmente, não é? Para ouvir, de repente, um bom sermão. Não, eu vou lá ouvir um bom sermão, eu vou ouvir uma boa música, um bom louvor, legal, tem uma mesa ali, vou jogar o meu ping-pong, tem uma outra coisa, vou comer, vou fazer uma coisa, e se resume a isso. Não. Isso não é uma membresia genuinamente cristã. Não estou dizendo que os irmãos não são cristãos. Estou falando de forma geral. Não é só isso. É muito bom nós termos isso. É bom. Mas não se resume a isso. É comum nesse contexto as pessoas aqui tratarem o próprio culto. Graças a Deus não temos esse problema aqui, de fato. Falando abertamente. Tratarem o próprio culto. A gente vê muito por aí. Tratarem o culto como uma forma, o próprio culto, como um entretenimento religioso ou um serviço a ser consumido. Crentes consumistas. E quando não tem mais o que se consumir, ou não gosta do que está se consumindo, simplesmente pulam de rol de membros. Percebe? Olha, eu gostei dessa palavra pregada hoje aí. Hoje não, hoje o pastor estava meio duro, né? No final do ano, na virada, tem uma palavrinha melhor, foi até boa, agora está meio duro. Olha, eu não gostei muito dos louvores aí. Aqui ele pegou, aqui o dedinho aqui deu uma escapada, não gostei. Olha só, eu não achei legal o ofertório aí, olha. Que negócio é esse? Não devia nem ter ofertório. Eu achei o pastor meio chato. Ele tirou um pouco da barba, diminuiu um pouco. Tem gente para tudo. Tá certo. Existe isso. E como se a igreja devesse existir, irmãos, para agradar os seus clientes. A igreja não é isso. É como se a igreja devesse existir aqui para garantir uma contribuição financeira. É como se a igreja fizesse isso. E a igreja não é isso. Percebe? Essa visão distorcida não apresenta o que é o ideal bíblico de uma membresia. De forma nenhuma. Nunca passou perto de membresia. Quem pensa assim. Quero crer que não pensamos aqui assim. E se pensamos, precisamos recondicionar a nossa mente. Agora, nós vamos ver alguns pontos aqui. Como, por exemplo, a constatação da realidade de uma membresia genuinamente bíblica. O que a gente constata disso? Por exemplo, dos pilares característicos e dos efeitos até, ou impactos, se você quiser assim chamar, de uma membresia genuinamente cristã, ativa e transformadora.
Vamos a isso, com base no texto. Em primeiro lugar, a realidade bíblica do que é uma membresia cristã. Eu não estou falando de achismos. Bíblia. Qual que é a realidade bíblica do que é, de fato, uma membresia cristã? Constatação. Vamos constatar o que é, segundo a Bíblia. Quando Cristo desceu e o Verbo encarnou, meus irmãos, e veio até nós, de fato, ele o fez em pura obediência ao propósito do Pai Celestial. Aqueles que foram predestinados à salvação, sim, é isso mesmo que você ouviu, está na Bíblia. Ele desceu exatamente para concluir, ou na verdade, no Cronos aqui, aplicar esse sentido da salvação. Estamos salvos? Já. Estamos salvos? Ainda não. Então nós perdemos a salvação? Não. É porque a completude da salvação se dará no dia da glorificação. Nós não nos perderemos. Quando Jesus Cristo veio, exatamente para nos salvar, aí você lembra da morte, da ressurreição. Isso inaugurou um novo tempo, irmãos. Sem dúvida nenhuma. Onde o homem aqui, a mulher aqui, quem quer que seja, recebe a vida eterna e todos esses que estavam destituídos da glória de Deus, agora passam a fazer parte do corpo de Cristo. Eles são membros do corpo de Cristo. Todos eles. Esses que o Senhor predestinou. Somos cristãos porque Cristo morreu por nós. Somos cristãos porque Cristo ressuscitou. Somos cristãos porque Cristo vive em nós e através de nós. É por isso que nós fazemos parte do corpo dele. Não tem outro objetivo. Percebe que não é algo que nos cerca, mas é quem está em nós. Não é um bom lugar apenas. Não tem nenhum problema ter um bom lugar. Não é algum sentido de comunhão, e às vezes até comunhão, esse termo é um pouco até distorcido do que é comunhão. Não. É por Cristo. Nós somos cristãos, é por isso. Em sua morte aqui, ele atraiu para si o povo que Deus predestinou desde antes da fundação do mundo. Formou um novo tipo, vamos assim dizer, a igreja, onde já não existem barreiras, onde já não tem divisões, porque Cristo é tudo em todos. Por isso que nós somos corpo. Gálatas capítulo 3, na NVI, versos 26 a 29, diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Dessa forma, a igreja, o corpo de Cristo, caminhando aqui na misteriosa, mas já porém revelada, comunhão espiritual, une todos aqueles que já passaram pela cruz com nosso Senhor e abraçaram a doutrina do Evangelho. Se com ele morrestes, com ele também ressuscitastes. É o corpo de Cristo. Não tem outra coisa. Vai afunilar e cair sempre aí. Sendo aqui, então, irmãos, tanto individualmente como eu e você, discípulos do Senhor, servos do Senhor, ou num ajuntamento coletivo, nas igrejas locais, como a nossa, por exemplo, nós temos aqui a presença de Cristo conosco. A continuidade real do que nós fazemos enquanto culto ambulante, quando nós saímos daqui, é a continuidade do ministério de Cristo Jesus. É isso e mais nada. Quando a gente sai daqui e vai lá para a rua, nós estamos continuando o ministério de Jesus. Quando estamos aqui, não? Também. Vai afunilar tudo aqui em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23 diz assim: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo. Não pense que nós somos cabeças, não. Cabeça é Ele.
Para quê? Para o bem da igreja. Para o bem da igreja dele, do corpo dele. E a igreja é o seu corpo, está escrito aí. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em todas as partes. Isso é uma constatação. Como as Escrituras identificam, na verdade, aqui a totalidade dos crentes, como é que identifica? Como o corpo de Cristo. E um corpo, ele é composto por quê? Por muitos membros. Eu não estou falando meramente numa questão numérica, você entende? Nós entendemos que a nossa diversidade, talvez uma palavra fica até estranha, né? Pelo contexto que tem dito por aí afora a respeito de diversidade. Mas entenda aqui o sentido bíblico. Talvez aqui o sentido da nossa diversidade é a forma pela qual Deus determinou como um corpo funcione. Ou seja, com cada membro desempenhando papéis específicos e todos com o fim de glorificar ao Senhor e fazer a igreja organicamente funcionar. É só isso. Não precisa de mais nada além disso. Às vezes a gente bate cabeça. Os cristãos, né? É isso que eu estou dizendo. Mas veja, meus irmãos, diferente de alguns modelos por aí afora, que assemelha-se a uma espécie de linha de montagem que tenta padronizar os seus membros. Olha, é assim, você tem que usar o bigode, você é o terno assim, o cabelo assim, aqui, aquele jeito. Uma linha de montagem que tenta padronizar os membros. Não é sobre isso que a Bíblia está dizendo. De jeito nenhum. As Escrituras ressaltam e valorizam a nossa diversidade, cada um com papel, cada um com dom enquanto membros, mas também preserva a nossa individualidade. É sobre isso que Paulo está dizendo. Tendo a fé aqui comum no Evangelho como o elemento que, na verdade, faz isso aqui, ó, unifica. O que é que nos unifica aqui hoje? Por que você está aqui hoje? É pela fé em Cristo Jesus, não é por outra coisa. Não é por outra coisa. E se é, está errado. Se é, está errado. É pela fé em Cristo Jesus. É esse elemento que nos unifica. Cada um de nós tem uma criação diferente. Cada um de nós talvez tenha nascido em locais diferentes, né? Estados aqui do nosso Brasil diferente, ou até mesmo fora do Brasil. Mas o que é que nos unifica? É o que eu penso ou acho porque eu tive essa criação ou aquilo outro? Não! O elemento unificador é a fé em Cristo Jesus. É a palavra de Deus. Essa é a beleza que rompe barreiras. Por isso a diversidade. De todas as tribos, línguas, povos e nações. Está aqui o que quebra barreiras. O que torna a igreja um organismo vivo e singular. É exatamente isso. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 13, vocês conhecem mesmo o texto. O corpo humano tem muitas partes nessa versão, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Está a igreja. Está aí a constatação do que é o corpo de Cristo. Mas não é só a constatação. Existem alguns aspectos característicos que são irrevogáveis de uma membresia genuinamente bíblica, cristã. Os pilares da membresia cristã, conceitos que são irrevogáveis. A experiência, em segundo lugar, da membresia cristã não deve ser um programa de uma igreja local. Nós vamos fazer um programa lá, vai ter uma noite não sei do que, vai ter isso. Não tem nenhum problema, não tem mesmo. Mas não é isso apenas. Mas aqui, a própria razão, exatamente, dessa membresia, dessa igreja, existir em quem? Em Cristo. Quantas recordações? Você vai lembrando aí, você não precisa falar. Quantas recordações nós já temos? Nós já temos. Eu e vocês. Aqui, nesse lugar. Agora, remeta à questão local. Quantas recordações nós já temos?
Quando nós vemos aqui valores bíblicos, nós meditamos no tipo de igreja que nós queremos nos tornar aqui no Carrão. Não é assim? Não sempre falamos desse planejamento? Quando vemos a visão bíblica, olha, nós queremos ser uma igreja bíblica, que prega o evangelho, que é fiel às escrituras sagradas. Nós queremos ser uma igreja acolhedora, que não deixa ninguém de lado. Nós vamos acolher, e graças a Deus tem sido assim. Meditando nos valores da palavra. Nós queremos ser uma igreja relevante, onde o Senhor nos plantou. Quantas vezes não falamos isso? No nosso bairro, na nossa região, nesse distrito aqui de Aricanduva, não é? Embora estamos no Carrão. Quantas vezes? Já temos recordações. Mas veja, nós temos alguns tipos de crenças benéficas. E claro, estratégicas. Por exemplo, pequenos grupos de comunhão é necessário para fortalecer o vínculo entre os membros. É necessário. Um ensino bíblico, um estudo bíblico, é necessário para nós nos fortalecermos espiritualmente. O próprio Espírito Santo nos deu reuniões, foi Ele que nos deu, ou não? Reunião de ensino, nós estamos aqui numa reunião de ensino nas quartas ou em qualquer outro dia, por quê? Porque a gente meramente está fazendo uma social? Não. Porque nós estamos reunidos em volta de Jesus. Foi o próprio Espírito Santo que nos destinou isso. Não somente isso, estamos hoje num culto coletivo, num serviço de adoração, seria a melhor colocação, porque o Espírito Santo nos proporcionou isso. Estivemos em algumas etapas e vezes, e talvez hoje, depois do culto, em momentos de lazer. Porque foi o Espírito Santo, momento de lazer, foi o Espírito Santo que proporcionou isso. Não somente no momento de lazer, mas nas refeições, até no comer. Fizemos isso aqui no final do ano. Quem vocês acham que uniu a gente? Não foi Deus? Fizemos isso de 23 para 24, de 22 para 23, anos anteriores, com configurações diferentes. Mas por que a gente fez isso? Exatamente porque os pilares de uma membresia genuinamente cristã estão em volta de Cristo e não de programações pontuais. A programação ela faz parte daquilo que Cristo nos direcionou. Mas não é só a programação. Eu vou lá só porque tem uma comida lá, legal, comi e fui embora. Não é isso. Veja, meus irmãos, Deus preza pela membresia. Deus preza. A Bíblia nos apresenta aqui, por exemplo, os pilares que sustentam a realidade dessa membresia. Essas aqui são as bases que mantêm a experiência viva na comunidade em que nós vivemos, por exemplo, como corpo de Cristo. Potencializando, inclusive, as nossas aqui, a nossa, aliás, existência, as nossas possibilidades, não é? De nós crescermos juntos, para quem? Para nós mesmos, para o nosso próprio benefício, porque eu sou bom? Não, para Deus. Quais são, então, esses pilares e essas bases? Por exemplo, nós temos a comunhão e a participação ativa na igreja, não é reativa. Ah, eu vou ficar lá, vou ver o que dá. Se chegar em mim, eu... Não. É a participação ativa na igreja. Isso é um pilar. Isso aqui é um pilar. Não existe membresia bíblica desconectada da comunhão com a igreja local. Eu nunca vi. Não existe. Nós precisamos aqui conviver, participar, partilhar com outros irmãos na fé, para nós experimentarmos, inclusive, o poder da salvação em toda a sua plenitude. Comunhão e participação ativa. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros. Para quê? Para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Aqui ele não está falando de uma denominação. Você percebe? Corpo de Cristo. Aqui é o local onde nós estamos, que ele nos plantou. Como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ora, os sinais estão aí, que isso está para voltar, não é?
Claro que nós não estamos fazendo nenhuma agenda, olha, eu acho que isso aqui, o cálculo aqui, aí o quadrado da hipotenusa, aqui raiz quadrada. Não, nada disso. Para fazer a data da volta de Cristo. Absolutamente não. Mas o dia se aproxima. E o texto é muito claro em relação a isso que eu estou dizendo. Nós estamos aqui? Estamos. Estou mais convicto? Estou. Então eu ajudo aquele irmão que está um pouco menos convicto. Um pouco mais fraco. Não é? Não é isso? Tem um princípio de liderança que às vezes as pessoas elas fazem o inverso disso. Geralmente em comunidades, as pessoas falam, não, nós temos que ajudar os mais fracos. Não tem não. Pastor, nós não temos que ajudar os mais fracos? Não. Você tem que ajudar e direcionar os mais fortes. Porque são os mais fortes que vão auxiliar no princípio de liderança esses mais fracos. Você não enxugar gelo. Isso é um princípio de liderança bíblica. Percebe? Ah, os mais fracos então não tem que ser ajudado? Eu não disse isso. Está gravado aí. Nós temos que auxiliar os mais fortes. Mais fortes em quê? Em si mesmo? Não. De convicção de fé. Para que esses mais fortes reproduzam na vida dos mais fracos esta convicção de fé, que não é deles, que é de Cristo. Sendo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Encoraja aí o irmão da tua esquerda, da tua direita, de trás, o que não veio hoje, que ainda está em recesso, nenhum problema, está em viagem. É para encorajar. Vamos lá, irmão, nós vamos juntos, nós somos corpo de Cristo, nós vamos avançar com a graça de Deus. Por quê? Porque o dia se aproxima. Nós não estamos passando tempo aqui na igreja. Percebe? Mas não é só a comunhão e participação ativa na igreja. Não é só esse o único pilar. Tem também aqui o serviço e o ministério mútuo. Tem também isso. Como, pastor? Assim como o corpo precisa de cada um dos seus membros funcionando, não é? Para o bem-estar de todo o organismo, é isso. Assim como o corpo precisa disso, cada membro do corpo de Cristo, servindo na igreja local, deve servir para que ela vá bem. Um membro que não se envolve com a sua igreja local, duas coisas podem acontecer. Um membro que não se envolve com a igreja local, duas coisas podem acontecer. Primeiro, pode adoecer. Esse membro pode adoecer. Segundo, ele pode adoecer a igreja. Percebe ou não? Ele pode adoecer, esse membro, e é um grande perigo e risco isso, mas ele pode adoecer também a igreja. Por isso que nós precisamos do serviço e do ministério mútuo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir a si mesmo. É assim que está escrito aí? Tem certeza? Não é a versão doida aí dessas Bíblias que o pessoal... Não? Bíblia freestyle, né? Não é isso, não? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Percebeu ou não? Se a gente só pegar esse texto, eu acho que você podia marcar isso aí, mandar fazer uma folha de sulfite, a gente imprime, coloca lá na porta do teu banheiro, no guarda-roupa, só esse texto, não precisa mais nada. Se a gente pegar só esse texto aqui, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Acabou o problema da igreja. Desce de tantas outras, se tiver, né? Percebeu ou não? Acabou. Não precisa mais nada, acabou a dificuldade. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Serviço, ministério mútuo. Mas tem mais pilares. Não é só isso. Tem um outro pilar que nós fizemos aqui agora há pouco. Contribuição financeira. Para a obra do Senhor. É um pilar, irmãos. Não tem um espírito de charlatanismo que a gente vê por aí afora, se é que existe. Esse nome espírito eu estou falando aqui ironicamente. De querer fazer barganhas. Não, você faz isso, e aí mais aquilo outro, e Deus é obrigado a te abençoar, e mais do que o que. Não, você não vai ver isso aqui. É uma das áreas da vida. A igreja precisa de recursos para existir? Precisa. Quem é que manda esse recurso? Deus. Agora, o meio pela qual ele manda,
variáveis, né? Por exemplo, é um mandamento divino que os crentes disponibilizem os seus recursos. Para quê? Como forma de adoração a Deus, suprindo, inclusive, a igreja. Somos corpo de Cristo. A cumprir, inclusive, os seus compromissos. Eu não estou falando nem de uma conta de água e de luz. Isso eu não preciso nem dizer, porque seria o testemunho de vida, não é? Estou falando do compromisso da missão, de servir pessoas, de avançar o evangelho, de produzir no reino. Ah, Senhor, não, mas espera aí, olha, esta área aqui da minha vida, que é financeira, eu não vou deixar o Senhor mexer, não. Você mexe nessa área aqui que você me abençoa só, tá bom? O nome disso é secularismo. Tem entrado em um monte de lugar aí. Deus fica lá, aí eu vou ver que, deixa ele lá, vamos aqui tocando a vida. Aí eu vou em qualquer área da minha vida, fazendo, inclusive na financeira, e aí daqui a pouco, deu um negócio aqui. Fiquei no vermelho. Ô Deus, vem cá, abençoa rápido aqui que eu preciso mudar esse negócio aqui. Como se Deus estivesse à disposição do camarada. Contribuição financeira na obra do Senhor é um pilar. Um dos, né? Um dos pilares para quê? De uma membresia genuinamente cristã. Mas não somente isso aqui, meus irmãos, não é algo sensato em uma comunidade aqui cristã que apenas membros disponibilizem seus recursos enquanto outros fecham a mão. Todos devem fazer parte daquilo que Cristo está fazendo através das igrejas ou da igreja local. O texto vocês sabem de cor. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. O que está escrito lá? Cada um contribua conforme tiver proposto no coração, porque toda hora esse negócio, todo domingo. É assim que está escrito aí no texto? Não com tristeza. Não é com tristeza. Ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá de forma obrigada, porque tem. É assim? Não. Deus ama quem dá com alegria. E por que nós fazemos isso com alegria, irmãos? Porque nós somos genuinamente servos do Senhor. Nós estamos na membresia genuinamente bíblica. Percebe? Mas não é somente esse pilar que é característico de uma membresia genuinamente bíblica. Por exemplo, a participação na adoração e no ensino da palavra é um pilar de uma membresia genuinamente bíblica. A tarefa de ensinar, a tarefa de aconselhar, não é uma prerrogativa exclusivamente pastoral. Embora é uma prerrogativa pastoral, mas não é exclusivo. Não é. É dever de cada membro do corpo de Cristo. Assim como a tarefa de prestar culto a Deus não é prerrogativa do grupo de louvor apenas. Não é só deles essa prerrogativa. Prestar culto a Deus, serviço de adoração a Deus, para todos nós. Nós somos uma igreja com uma membresia genuinamente bíblica. Cada membro individualmente desse corpo deve fazer isso. Quem não participa de um culto de adoração a Deus na sua essência, de render adoração a Deus. Nós não viemos aqui porque temos uma boa estrutura, porque nem temos. Nós estamos aqui para render adoração a Deus. Individualmente, aquele que não participa disso está com algum problema. Ou está adoecido, e a gente precisa ter um critério avaliativo nisso. Enxergar o sintoma, diagnosticar e com a palavra de Deus curar. Ou até mesmo pode ser que não seja um membro do corpo de Cristo. É pesado dizer isso? É, tem joio, tem tudo quanto é lugar. Colossenses capítulo 3, verso 16, está dizendo assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Não é habite dominicalmente só, um dia que der. Ricamente em vocês a palavra de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Olha, é só o pastor que vai aconselhar, viu? É o que está escrito aí no texto? É só o pastor que vai ensinar. É isso que está escrito aí no texto? É claro que é uma supervisão e é muito clara, biblicamente. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Não é com achismo, não. Com toda a sabedoria.
E façam o que nesse serviço mais de adoração? O que mais faz lá? E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Ora, a participação na adoração e no ensino da palavra é prerrogativa de uma igreja que tem uma membresia genuinamente cristã bíblica. Não somente esse pilar, tem mais um pilar aí. O testemunho e a evangelização. A evangelização nada mais é, irmãos, do que convidar outras pessoas para se tornarem membros do corpo de Cristo. Só isso. Evangelização é convidar. Quem convence é o Espírito Santo. Nós convidamos outras pessoas para se tornarem membros do corpo de Cristo. Eu preciso ser membro do corpo de Cristo para ganhar, entenda aspas aqui, porque quem ganha é Deus, ganhar outros membros. Como é que eu vou apresentar um Jesus a alguém que eu não conheço? Se eu não conheço Jesus, como que eu vou apresentar Jesus para alguém? Eu preciso ser membro para ganhar um membro. Eu preciso ser discípulo para formar discípulos. O meu comprometimento aqui com Cristo e com a doutrina, ele deve ser a tal ponto, meus irmãos, a não comprometer a missão da igreja de Cristo, o corpo, e localmente onde eu estou plantado, na tarefa de testemunhar o Evangelho de Jesus. Texto clássico, Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Portanto, vão e fiquem deitados na rede, tomando suco de laranja. É assim? Ah, hoje não dá, hoje eu quero ficar assistindo. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, fazendo mais o quê? Ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu lhes ordenei. Não é o que o camarada quer que ele obedeça. É o que Jesus ordenou. Ok? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O outro pilar. O crescimento em Cristo Jesus. É característico de uma membresia genuinamente cristã. Ah, eu tenho que atuar ativamente na igreja? Tem, claro, sem dúvida. Quando vocês fizeram a profissão pública de fé aqui, ou até mesmo lá na Igreja da Penha, vocês disseram que serviriam ao Senhor com os dons e talentos. Vocês disseram que serviriam ao Senhor com as finanças, sustentando moralmente, espiritualmente a igreja através da palavra, ou não? Disseram. O crescimento em Cristo Jesus, a salvação, ela está ligada naturalmente à santificação. Na verdade, a santificação é um dos passos da ordem da salvação. Começa lá, né, na eleição, chamado do Evangelho, vem aqui regeneração, aí vem justificação, e aí vem conversão, não é? E aí vai vindo, aí chega na santificação, que é o processo que nós estamos aqui, caminhando na terra. E quando é que acaba a santificação? No dia da glorificação, no dia que Cristo voltar. E extirpar o pecado do nosso corpo. Ali acaba a santificação. Mas a salvação está ligada à santificação. E Deus planejou que a santificação seja uma experiência da membresia da igreja. Olha isso. Deus fez isso. Ele planejou que a santificação fosse uma experiência da membresia de uma igreja, de uma membresia genuinamente bíblica. Se uma parte do corpo, irmãos, do corpo de Cristo, crescer sem as outras partes, ou sem que as outras partes acompanhem, há uma deformidade. O corpo vai ficar desigual. Percebem ou não? Por isso o plano de Deus é que nós cresçamos juntos, como o corpo dele. E não, eu não devo apenas crescer em Cristo, não é só isso. É isso, mas também eu devo estimular o meu irmão na fé a crescer também. Segundo a base da palavra de Deus. Segundo a epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18. Mas cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Constatamos, vimos as características do que devemos fazer para sermos uma membresia genuinamente bíblica.
E quais são os efeitos, então, disso? Tem resultado, será? Tem. Terceiro lugar, o impacto de uma membresia cristã, ativa, bíblica, transformadora, o efeito disso é enorme. Quando nós pensamos no poder, vamos dizer assim, da comunhão em Cristo Jesus, isso bem ajustado, nós devemos saltar de alegria. Porque tudo até o presente momento você percebeu que foi planejado pelo próprio Deus. Nós devemos saltar de alegria. Só que, por outro lado, às vezes, entristece-nos o coração, isso de todo cristão genuíno, que por vezes aqui percebe inúmeras oportunidades, mas deixa passar. Quando nós não agimos como um corpo bem ajustado, as oportunidades elas vão indo. Eu estou dizendo para vocês a respeito do impacto. Por exemplo, veja só algumas bênçãos que nós colheríamos se vivermos. Não estou dizendo que nós não vivemos, estou falando de forma geral. Se nós vivemos na intensidade dos ideais bíblicos de uma membresia genuinamente cristã. Olha o que nós colheríamos. Por exemplo, a superação da solidão, que é algo que tem abarcado um monte de gente por aí afora. Como nós superaríamos isso? Olha, milhões de pessoas no mundo afirmam que sentem a dor da solidão, inclusive cristãos. Inclusive cristãos. Se nós mergulhássemos profundamente nos ideais bíblicos de uma membresia genuinamente cristã, ninguém se sentiria só dentro das comunidades. Ninguém. Percebe isso? Dentro das comunidades. 4 paredes. Por exemplo, uma outra bênção seria a superação de doenças, se posso dizer assim, emocionais. Em que sentido? Milhões de pessoas no mundo também sofrem doenças emocionais, muitas delas acontecem pela ausência de comunhão e também do sentido de pertencimento. Às vezes acontece isso, no sentido de pertencimento. Gabinete pastoral é o que mais tem, irmãos. A gente ouve pessoas falando o tempo inteiro a respeito disso, e geralmente é pela ausência da comunhão, estar junto. É pela ausência do pertencimento. A igreja aqui como ambiente, agora entenda aqui localmente falando, ambiente comunitário que gera conexões sociais, não somente sociais, mas espirituais. Veja só, pode ser aqui uma importante ferramenta para a superação desses males emocionais. Quando a gente começa a gerar conexões. Você quer ver só uma coisa? Nós fomos aqui no ano passado, estou com uma certa resistência ainda, eu estou achando que estou em 24. Não sei se está acontecendo com vocês também. No ano passado, nós fomos para o acampamento. Vocês estão lembrados? Da igreja aqui? Fizemos lá em Santa Isabel. Eu fico observando às vezes. Fico de longe, observo. Aí tinha um irmão lá embaixo, na piscina, conversando com o outro. Isso alegra o coração. Aí o outro lá em cima, tomando café. E irmãos que nunca tinham se conversado. Criando conexões. Percebe isso ou não? Foi uma coisa muito boa. Olha, eu não sabia que o Alexandre era desse jeito, o Alexandre era assim, o Alexandre não sei o quê, ele toca guitarra devendo para nós aí. Eu não sabia que o Washington, o Joel, a Ana, a Thaís aqui, o outro irmão. Não sabia. Aí você está ali. Comunhão, conexão, sentido de pertencimento. Eu pertenço à igreja do carro. Vocês pertencem à igreja do carro. Vocês pertencem a Cristo. Percebe? Foi aqui que o Senhor nos plantou. Olha que interessante, a igreja como esse ambiente comunitário que gera essas conexões é uma ferramenta potencializadora para essas superações de doenças emocionais, que às vezes é só o pertencimento, é só ali estar junto. Isso é uma membresia genuinamente cristã. Quer mais uma bênção? A superação do sofrimento como um todo, até que Cristo, e veja bem, restaure todas as coisas, porque Ele fará isso. Novos céus e nova terra. Mas até que Cristo restaure todas as coisas, nós permaneceremos vivendo em um mundo não ideal. Um mundo pecaminoso e amaldiçoado, né? Pelo próprio pecado. Até que Cristo restaure todas as coisas.
A ação de uma igreja que vive profundamente a membresia minimiza, não é que a gente não resolve nada, quem resolve é Cristo, minimiza o sofrimento das pessoas. Através aqui dos ministérios, quais ministérios? Lembra dos dons e talentos, o texto que nós estamos lendo principal? Ministério de misericórdia, de dons, de socorro. Se você quiser mudar, você põe o nome de assistência social. Tá bom? É sobre isso, cara. Sim, a igreja faz isso. Membros aqui que sofrem, eles são abordados, cuidados, encorajados. Não somente isso, pessoas não cristãs são beneficiadas por uma ação social, por exemplo, piedosa. Superação de desigualdade é uma outra bênção. Estou falando de socialismo, não, nem sou. Superação de desigualdade. Quando a igreja vive profundamente, a membresia vive profundamente a comunhão cristã, ela mesma, a igreja, cria inúmeras oportunidades com a graça de Deus para que as desigualdades sejam superadas. Por exemplo, membros são apoiados em situação de desemprego. Aí tem um irmão ali com uma conexão outra, vamos lá, eu vou te ajudar, aquela coisa toda, e assim vai. A fim aqui de recolocação profissional, por exemplo. E aqueles que não são membros são apoiados, inclusive, para uma inclusão social e profissional. Isso é uma igreja sadia. Não estou dizendo que nós vamos conseguir emprego para todo mundo. Não estou dizendo isso. Mas um direcionamento, uma fala, um encaminhamento. A multiplicação dos salvos é uma outra bênção. É um efeito de tudo isso que eu estou dizendo. Como assim? A gente multiplica salvo? Nós não. Mas veja bem, se uma igreja vive profundamente se a sua membresia ela é cristã, é bíblica de fato, ela é comprometida com todo o conselho da palavra de Deus em sua missão. Acabou. Gosta quem gostar, doa quem doer. Ela é comprometida com todo o conselho da palavra de Deus com a sua missão. Dessa forma aqui, torna-se natural o crescimento. Porque seus membros serão alegres, porque estão submetidos à palavra de Deus. Os membros dessa igreja aqui testemunharão tanto do amor de Cristo, não é, nas suas vidas, quanto o amor à sua igreja, falando da igreja, bem da igreja, que maravilha, é a igreja que eu faço parte, é onde eu estou, é onde o Senhor me plantou. Claro, atraindo inclusive pessoas à fé para que conheçam o evangelho da salvação. Você sabe quando você convida alguém para estar aqui, num culto que seja desse coletivo, você está trazendo uma pessoa para que esteja exposta à palavra de Deus. Não foi o teu poder de buscá-la em casa ou alguma coisa assim, não. Mas ela está exposta ao sol da justiça, ao Senhor. É um excelente efeito. Por que é que muitos lugares não conseguem fazer isso? Porque talvez nós tenhamos tantos desafios para 25 pela frente, e aí vai. Talvez porque os nossos corações, e aí é um talvez mesmo, não estão totalmente comprometidos com os princípios e valores do reino, realizado ou realizando através de uma comunidade local. Pode ser que aconteça, até no meu coração isso. Pode ser que aconteça. Deus deseja fazer muito mais através da igreja, mas Ele nada fará enquanto nós formos egoístas e autocentrados, individualmente falando. Será que nós podemos, irmãos, nesse ano de 2025, primeiro culto coletivo do ano, será que nós podemos cravar os nossos olhos em Jesus, em todos esses conceitos, amar e se importar com o próximo e revolucionarmos as fileiras da onde o Senhor nos plantou, das nossas comunidades, para a gente ter um grande problema mesmo? E Deus mandar um monte de gente para a gente tratar mesmo? E a minha oração é essa aí, para que Ele mande um monte de problema mesmo. É aqui mesmo que a gente tem que tratar. Será que conseguimos fazer isso? Meus irmãos, neste ano, iniciando agora, Deus, Ele está, preste bem atenção aqui, Deus está nos chamando para algo novo. Você entendeu? Deus está nos chamando para algo novo. É o Senhor que vai nos direcionar. Mas nós temos que ter isso em mente, irmãos.
Jonathan Edwards, vocês conhecem, disse assim, abre aspas, preste bem atenção: a verdadeira membresia na igreja não é apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade sagrada. A verdadeira membresia na igreja não é só um privilégio, é um privilégio, mas não é só isso, mas também uma responsabilidade sagrada. John Owen dizia que a graça não anula a nossa responsabilidade. Não anula. A sequidão espiritual experimentada por muitos aí afora, muitos cristãos por aí afora, podemos dizer, é o resultado da ausência de uma membresia genuinamente bíblica. Quando um membro do corpo ele é amputado, ele vai necrosar, irmãos. Vai necrosar. Isso tem acontecido com muitos cristãos, ou dito cristãos, por aí afora. Estes, paulatinamente aqui, se afastam da comunhão, do evangelho, e vão morrendo aos poucos, e nem percebem. Por isso que, categoricamente, o apóstolo Paulo, já vou finalizar, é por causa disso que há entre vós. Ele analisa o cenário. Membresia de Corinto. É por causa disso que há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e não poucos que dormem. Ele fala isso. Deus, meus irmãos, veja bem, Ele ordena que cada um de nós seja um membro ativo na comunidade onde Ele nos plantou. Que esse ano de 25, Ele deu um chacoalhão mesmo, na gente mesmo, em mim, a começar por mim. É desse modo que Ele cumpre os seus propósitos no mundo. É dessa forma que nós vivemos uma vida aqui plena que Ele planejou para o seu povo. 1 Coríntios 12, 26 diz assim: e se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Aos amigos que talvez porventura nos visitem, não sei, aqui nessa noite, ou até mesmo porventura aqueles que nos verão depois da mensagem gravada, né? Posteriormente nas redes sociais aí. Deus prometeu salvar o seu povo dos seus pecados. Ele lhes dá um lugar ao lado dele. Foi isso que Deus prometeu. Cristo é o cabeça da igreja. É o cabeça do corpo. Se você quiser experimentar a alegria, de fato, da salvação e ter os seus pecados perdoados, você precisa fazer parte da igreja de Jesus. Não tem outro caminho. É esse corpo. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação fora do corpo de Cristo. Não tem. Não estou falando de denominação. Aos irmãos na fé, os da fé, os do caminho, né? Como diz Atos dos Apóstolos. Os que servem a Cristo. Meus irmãos, conclamo para que nesse ano de 2025, daqui em diante, nós possamos vencer a frieza espiritual, a mornidão espiritual que nos afasta de Deus, que afasta o povo de Deus, do que verdadeiramente é ser uma membresia genuinamente bíblica. Não existe cristianismo bíblico. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe cristianismo bíblico sem envolvimento no corpo de Cristo, com a comunidade que Cristo nos plantou. Não tem. Não existe. Nós só viveremos a plenitude da fé se estivermos unidos a Cristo e uns com os outros. É desse modo que nós desfrutamos, inclusive, integralmente os benefícios da salvação. Filipenses capítulo 2, 1 e 2, nós já vamos louvar. Peço que os irmãos já estejam aqui. Filipenses 2, 1 e 2, diz assim: portanto, se há algum estímulo em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há algum carinho e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. É o corpo de Cristo. Que a igreja, irmãos, em Cristo Jesus, seja a resposta de Deus para um mundo desunido, para um mundo fragmentado. Que a igreja seja isso. E que nós, aqui no Carrão, possamos fazer parte disso. Que nesse ano de 25, irmãos, haja encorajamento ao nosso coração
para nós avançarmos em compromisso. Não trocarmos as coisas de Deus por qualquer outra coisa, não. Que nós possamos avançar, de fato, com aquilo que Cristo planejou e projetou para cada um de nós, individualmente e coletivamente. Meus irmãos, que no final desse ano, se Deus permitir, que todos nós cheguemos lá, nós possamos mais uma vez nos alegrarmos na presença do Senhor e falar, olha, que bênção, olha tudo que o Senhor fez para nós. Quando a gente olhar para trás, nos lembrarmos das bênçãos dEle, quando nós estivermos no presente, sabermos que é Ele que está nos sustentando e ainda assim direcionarmos o nosso olhar ao futuro, sabendo que é algo muito melhor ainda. O retorno do Rei para nos buscar, para buscar o seu corpo, para buscar a sua igreja. Esse é o desejo do nosso coração. Que nós possamos caminhar assim, que Deus nos ajude, que Deus balance a nossa cabeça e mente, nosso coração, para que a gente entenda exatamente esses princípios da palavra de Deus.